Você não acha estranho o que está acontecendo no nosso país? Você não acha estranho o que está acontecendo com as famílias, com as crianças, com os casamentos, com o ser humano em geral? Antes de eu prosseguir nesse vídeo, vou fazer um convite a você. Se você gosta do meu trabalho, acompanha o meu trabalho, gosta desses temas que eu costumo abordar, clique acima aqui em algum lugar da tela e faça parte do meu Portal da Sabedoria. O Portal da Sabedoria é um recanto de paz que eu e minha equipe criamos para pessoas especiais como você que gostam desse tipo de assunto. Qualquer lugar aqui acima da tela ou em algum lugar na descrição do vídeo também abaixo, você pode se juntar a nós. Muito bem, vamos lá. Você não acha estranho, esse é o título desse vídeo, você não acha estranho o que está acontecendo no nosso país, nas famílias, com as crianças, com os casais? Você sabia que até a década de 1920 a gente tinha um divórcio para cada 27 casamentos? E desde a década de 1990 nós temos um divórcio para cada 3 casamentos. Você não acha isso estranho? Eu estou usando a palavra estranho porque eu não quero usar a palavra deprimente, triste, amargo, né? Então eu estou usando a palavra estranho. Estou perguntando a você não acha isso estranho? Porque às vezes me dá a impressão que só eu acho isso estranho. Você não acha estranho que tudo que estão tentando fazer, você não acha estranho as pessoas gastarem tanto tempo olhando para a tela de um celular, assistindo malditos programas da maldita TV aberta desse país? Sim, porque eu não vou nem citar nome de canais aqui, a maldita TV aberta desse país, um lixo, o lixo televisivo. Você não acha estranho que nós estamos vivendo uma época em que grande parte dos homens prefere assistir a um jogo de futebol, ou seja, um monte de homens suados e peludos correndo dentro do campo, do que fazer sexo com a esposa? Você não acha estranho que nós estejamos vivendo uma época onde grande parte das esposas, das mulheres, preferem fofocar e assistir novela do que fazer sexo com os maridos? Você não acha estranho que na maioria dos lares tenha uma maldita TV em cada cômodo e as pessoas não fiquem mais juntas, não conversem, não tenham integração familiar? Você não acha estranho que a mulher continue sendo discriminada ainda como se fosse um ser inferior? E você não acha mais estranho ainda que ensinem a discriminar a mulher dentro de muitas igrejas que se dizem espirituais e evangelizadas? Você não acha isso estranho? Você não acha estranho que os nossos professores sejam tão mal pagos? Você não acha estranho que em grande parte das escolas, uma pessoa que tem o segundo semestre, preste bem atenção, ela tem o segundo semestre do curso que ela está fazendo e ela já pode ser professora? Você não acha estranho que o professor ganhe menos do que o presidiário? Você não acha estranho o desrespeito que tem em todo lugar? Às vezes eu acho que só eu acho estranho. Eu quero compartilhar aqui um texto que não é meu, eu não sei a autoria dele, e também não vem ao caso agora, mas é por isso que eu não vou mencionar, porque eu não sei a autoria. Esse texto diz assim, aí eu poderia até perguntar para você não acha estranho os heróis que esse país tem? Você não acha estranho que a maioria das pessoas sejam idiotas no nosso país? Você não acha isso estranho? Eu não estou falando só de gente que não tem cultura, que não pôde ir à escola por alguma razão, não. Eu falo de gente que foi à escola e que ainda está indo. Eu falo de gente, inclusive alguns idiotas que eu conheço, eles são professores de faculdade, entende? Então nós não estamos falando de gente que não recebeu, que não teve contato com cultura. Você já viu os heróis desse país? Você não acha estranho? Jogadores de futebol. Você acha que um jogador de futebol pode ser herói para alguém? Herói do quê, gente? Entendeu? Você não acha estranho que as pessoas façam filas nos aeroportos porque vem uma modelo que é brasileira? Meu Deus do céu, o que significa ser modelo? Desde quando isso é herói? Eu não estou diminuindo a profissão da pessoa, se é que se pode chamar assim. Né? Não estou diminuindo isso, não compete a mim julgar. Eu estou perguntando se você não acha estranho que jogadores de futebol sejam heróis, tenistas sejam heróis, nadadores sejam heróis, corredores sejam heróis. Desde quando isso é herói, gente? O que se esperar de um país cujos heróis sejam pessoas assim? Agora, em contrapartida, veja isso, ó. O texto diz, você acha Neymar um herói por fazer belos gols? Aqui eu vou fazer uma pausa. Que importância que tem gols, hein? Como isso modifica a nossa vida, alimenta crianças e tal. Mas tudo bem, vamos lá. Como Pedro Bial, dá até vontade de limpar a boca quando eu falo o nome, né? Considera herói quem fica trancado dentro de uma casa, tendo o bom e o melhor, fazendo sexo ao vivo e mostrando toda a sua depravação mental e o seu oco cerebral, e ainda por cima ganhar dinheiro. Aprendamos o significado real da palavra herói.
pois, Ellen de Abreu Silva Batista, professora de uma creche, que após um ataque cruel de um louco, perdeu a vida para salvar dezenas de crianças, mesmo com o corpo queimado, ela voltava para dentro da creche com o intuito de salvar mais e mais crianças. O prêmio dela não foi ganhar milhões por mês, nem mesmo um prêmio em dinheiro no final, mas teve 100% do corpo queimado, morreu em um hospital com o sentimento do dever cumprido, ao contrário de muitos, que têm seus nomes eternamente lembrados e nunca foram úteis em absolutamente nada. Eu quero registrar isso, a minha opinião. Eu tenho direito de ter a minha opinião, você tem direito de ter a sua. Os nomes que eu falei antes, nadadores, tenistas, para mim são pessoas 100% inúteis a esse mundo. Não fazem diferença nenhuma no mundo, entende? Para mim, uma pessoa útil é uma pessoa que com a vida dela, ela melhora a vida de outras pessoas, emocional, espiritualmente e assim por diante. Bom, é a minha opinião. Você tem a sua, saiba que eu respeito. Continuando. Vamos então, pelo menos hoje, pelo menos nesse dia, honrar o nome da professora, dessa professora, que nos fez acreditar que ainda existem pessoas boas na humanidade. Ela realmente foi uma verdadeira heroína. Ellen de Abreu Silva Batista, diz o texto, que Deus te receba, que Deus cuide de você, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele tenha misericórdia também dos anjinhos, das crianças de 4 anos que morreram naquele ataque. É engraçado, você não acha estranho que pessoas assim, verdadeiros heróis e heroínas, o nome deles nem seja citado? Quando é citado é brevemente e sempre em volta de uma tragédia, mas nunca é assim. Meu pai é um herói, eu considero ele um herói. Um homem que batalhou e que com pouca cultura ele criou 7 filhos. Minha mãe é uma heroína. Só que você nunca vai ver um documentário sobre a minha mãe na televisão. Nunca. Porque ninguém nem conhece minha mãe. Minha mãe é uma heroína para mim e para quem a conhece, para os meus irmãos. Mas você acha que vão fazer um documentário sobre ela? Não. Mas fizeram um documentário, uma minissérie sobre a Dercy Gonçalves, por exemplo. Né? Que se você for resumir, passou a vida fazendo o quê? Eu nem vou falar aqui porque eu não quero... Eu usaria palavras que não vão me acrescentar nada, não é o meu caso. Né? Eu não quero, não é isso que eu quero acrescentar aqui. Agora, vão fazer documentários, né? Essas pessoas são chamadas de heróis. Herói do quê, gente? Herói do quê? Acrescentou o quê? Por favor, não insultem a minha inteligência. Entende? Você não acha estranho isso? Eu quero ler para você um outro texto aqui, esse texto eu posso mencionar a autoria, porque eu tenho aqui. Almir Favarin, teólogo e psicanalista. Eu gostei muito, então eu vou mencionar aqui. Chama-se esquizofrenia social. Se você não sabe o que é esquizofrenia, procure no dicionário, é uma doença mental. Procure lá, você vai saber. Aqui ele está falando de esquizofrenia social. Ela não é mental, né? Ela é mental, mas social, envolve o todo. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os heterossexuais tenham relacionamentos líquidos e sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Uma época em que querem que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens, por outro lado, se tornem frágeis e delicados e com trejeitos femininos, como se eles fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Olha que lindinho, ai, que época lindinha, né? Mas o menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. E quando ele apanha da polícia ou ele é preso, aí os direitos humanos desse país, né, eles protestam, porque a violência é gozada, né? Por exemplo, uma dessas amaldiçoadas mulheres que estão lá no Congresso, eu nem vou citar o nome aqui, né, mas uma desses seres abjetos que ocupam lá, infestam, né? Eu prefiro dizer assim, porque praga é infestação. Uma dessas malditas mulheres que ocupa lá o Senado, sabe o que ela diz? Ela defende o menor que roubou e matou e estuprou. Mas é gozado que a gente não vê ela, por exemplo, adotando esse menor e levando para morar com ela. Que lindinho. Direitos humanos nesse país. Ai, que maravilha. Continuando o texto, então. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há incentivo financeiro e patrocínio do SUS para quem quer mudar de sexo. Você sabia disso? Se você quiser mudar o seu sexo, o SUS tem dinheiro para você. Mas se seu pai estiver morrendo, sua mãe estiver morrendo, seu filho estiver morrendo, bom, nem maca tem, nem cama, o que dirá outra coisa, né? O texto continua. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver na homossexualidade.
Mas não existe nenhum apoio psicológico, mesmo do SUS, para quem deseja sair da homossexualidade e passar a ser heterossexual. E se tentar fazer, é crime. Ser a favor da religião, da família, é ditadura. Mas urinar em cima de crucifixos, se masturbar com crucifixos, aí não, é liberdade de expressão e arte. Ora, se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio para ele. Almir Favarin, teólogo e psicanalista. Aí eu pergunto para você, você não acha estranho nada disso? Não? Eu acho bastante estranho. Se você não acha, talvez seja o caso de você parar e pensar. Talvez você tenha morrido e ninguém te avisou. Se for o caso, eu vou lhe dar uma sugestão. Compre um caixão e peça para te enterrarem, antes que seja tarde. Afinal de contas, lugar de mortos é debaixo da terra. Agora, se você acha estranho como eu, venha então, junte-se a mim, faça parte do Portal da Sabedoria, acompanhe meu canal aqui. Se você não é inscrito ainda, escreva aqui acima, clique aqui acima, clique na sinetinha também. Deixe o teu joinha, compartilhe e, por favor, comente. Eu quero muito saber a sua opinião. Longos dias e belas noites para você.